Voltei.
por essa tarde, tão bonito, uma tarde festiva, como recebemos nosso amigo Felipe Menezes para fazer a sua exposição. Para nós sintonizarmos com as melhores vibrações que aqui já estão disseminadas pela espiritualidade, vou fazer uma leitura aqui do livro Presença de Jesus, Caminho da Sabedoria, editado pelo Espírito Marta, sobre a psicografia de Frederico Menezes. Conhece? Então, o título é Presença da Luz. Não te culpes a aprender com os acontecimentos que causam sofrimento. Quando não originada por nossa incúria, a dor carrega elementos iluminativos para a nossa evolução. As lutas educativas nos aparelham para níveis mais baixos da vida, onde ensejam sentimentos sublimados. Necessitamos do esmerilhar das arestas que ocorrem quando vigoram os choques das experiências humanas. Nos painéis da mente, claridades diamantinas resplandecem alimentadas pelas reflexões construtivas a que nos entregamos, buscando entender os mecanismos pedagógicos da vida. Na leira do coração, viceiam os sentimentos delicados após a sucessão de embates, refugindo o camartelo aformoseador dos embates do sentimento. Não te revolte o persistir de lutas e de sabores. Lucifica teu olhar sobre as asperezas do caminho e permite que o sol do entendimento faça amanhecer em plena noite de tuas tormentas. Louva a oportunidade que te é confiada de aperfeiçoar-te sob o guante dos diversos desafios. Sem qualquer pensamento masoquista, codifica a mensagem libertadora e enriquecedora da dor nos escaninhos de tua alma, aproveitando os conflitos para enriquecer e reafirmar compromissos de progresso espiritual que foram sobejamente referendados ante o teu mergulho na carne. Em face da certeza do resultado abençoado do esforço, sentirás que, efetivamente, mesmo ante o ribombar do trovão e o peso lacerante de algum madeiro, o jugo será suave e o fardo suavemente leve. Após esta leitura, convidamos nosso irmão Zaneres para proferir a oração inicial. Senhoras e senhores, em verdade, nós já havíamos feito a incursão através dos acordes do grupo musical. Eu não sei se a idade está fazendo amolecer esse granito chamado Zaneres, mas eu me emocionei com músicas tão tocantes. E convido a todos para fazermos uma prece breve para que possamos ter a oportunidade de melhormente recebermos de braços abertos o nosso queridíssimo Frederico Menezes. Agradeçamos a Deus de olhos fechados. Pai, de amor infinito, perdido no turbilhão de astros, o nosso planeta Terra assemelha-se a um grão de areia. Tão pequenos,
e ao mesmo tempo tão queridos por Ti. Pai de amor supremo, permanece enviando a nós os missionários do alto, a fim de soerguer-nos na direção da luz. Queremos te agradecer, ó Pai querido, pela presença de Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo seu Evangelho majestoso, que nos toca o nosso coração. Obrigado, querido Mestre de Nazaré. Obrigado, Pai de amor infinito, que nos aguarda para o grande jornadear em busca da luz. Amém. No procedimento, costume na casa, nós fazemos a breve leitura e o Evangelho do Espiritismo é reservado para hoje, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei o repouso de vossos pais. Porque o jugo é suave e o fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 1. Todos os sofrimentos sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, porque duvida simplesmente as aflições se abatem com todo seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que ele promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que o dever, o amor e a caridade. Então fica para a nossa reflexão. E sem mais delongas, nós temos o prazer de receber hoje nosso irmão que fará a sua exposição, que é intitulada Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Rogamos que a espiritualidade que assiste essa casa, a sua exposição. Irmão, a palavra é sua. Queridos amigos, boa tarde. Vamos repetir, porque estou achando muita formalidade, né? Boa tarde. Caros internautas que acompanham nossa exposição, essa programação pela internet, uma tarde de paz e de iluminação. Comigo a alegria de retornar ao Leopoldo Machado, de rever os amigos aqui de Campina Grande e, sobretudo, o contentamento de podermos refletir um pouco mais sobre a vida, na ótica que a mensagem renovadora e transformadora do Evangelho proporciona a cada um de nós. Neste momento de muito calor físico, em que nós, até mesmo o ar-condicionado não consegue resolver a parada, já sentindo um pouco de perispírito queimado, é que nós vamos fazer o possível para que nós tenhamos uma tarde mais aliviada. O calor inquieta, mas ele ao mesmo tempo, com o refrigério da Boa Nova, vocês vão começar a esquecer o calor. Prestem atenção, aqui nós temos 5 médiums de efeito físico. Vocês vão começar a sentir uma brisa suave, um perfume diferente.
e vocês vão esquecer a temperatura lá fora e vão perceber uma temperatura diferente aqui dentro. Porque quando a gente foca a atenção nas reflexões e nas lições que Jesus nos proporciona, nós nos abstraímos da realidade em volta e somos levados a refletir e a ver a vida na ótica da profundidade existencial. E eu já começo a abordagem da nossa temática fazendo inclusive um paralelo para compreender por que é que passado um pouco mais de 2000 anos que o Cristo esteve na Terra, nós ainda não temos um planeta pacificado, muito menos pacificador. Porque ainda não entendemos esta mensagem eminentemente transformadora, uma mensagem que veio quebrar paradigmas. O que é algo que quebra paradigma? O que é um paradigma? Paradigmas são valores ou pilastras estabelecidas há muito tempo. Erguemos uma cultura de civilização em cima de determinados paradigmas, quais sejam: você é feliz quando você tem coisas, possui pessoas e tem um olhar de que a vida é apenas aquilo que lhe cerca, o mundo de natureza exterior. Quando Jesus esteve aqui na Terra, apesar deste tempo todo em que ele por aqui passou, nós mesmos da cristandade ainda não conseguimos mergulhar na essência e na alma do seu processo de transformação dessas pilastras, destes paradigmas, destes valores que até os dias de agora ainda são valores predominantes. O ser humano corre daqui para o outro lado em busca de encontrar a felicidade tão ansiada, tão desejada, tão carente que nós somos, de paz, de realização, de autoplenificação. E a felicidade ainda é uma miragem diante dos nossos olhos. E por que que a felicidade ainda é uma miragem diante dos nossos olhos? Porque nós estamos focando exatamente a felicidade aonde ela não se encontra, fora da gente. É por isso que ela tornou-se uma miragem diante dos nossos olhos. Porque o padrão de nossa percepção é de que tudo que é vida está fora de nós. Nada do que é vida está dentro de nós. E olha, isso é diametralmente oposto à proposta que Jesus trouxe à humanidade. Jesus rompeu paradigmas e foi e é o maior transformador de visão do mundo que o mundo até hoje pôde ter recebido. Exatamente porque, quando ele aparece nos horizontes da humanidade, ele está no futuro da nossa civilização. E ele veio propor uma série de movimentos internos. E estes movimentos internos serão aqueles que levarão a criatura humana para um outro patamar de experiência e de vivência. Por sinal, é no seminário de amanhã, quando nós iremos abordar o Espiritismo como cristianismo redivivo, como retorno aos primeiros tempos, que nós vamos fazer pontes entre a proposta espírita para a vida, o Evangelho de Jesus lá atrás e as conquistas mais avançadas das ciências de vanguarda que nós temos nos dias de agora. É exatamente neste enfoque que nós começamos a entender por que é que a criatura humana não conseguiu estabelecer um estado mais saudável de ser. Esta multidão de criaturas que padecem na atualidade das doenças da alma, seja a depressão, o síndrome do pânico, quadros de neuroses múltiplas, angústias superlativas, melancolia excessiva que caracteriza a criatura humana nos dias de agora, está merecendo dos grandes especialistas do planeta, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, estudiosos do comportamento humano como um todo, os mais profundos estudos em congressos, em workshops, em seminários, porque estão tentando entender a mente humana, o coração humano, quando nós devassamos o olhar sobre a nossa juventude atual. Veja os nossos jovens, nunca
estiveram tão frágeis como nos dias de hoje. Qualquer coisa querem se matar. Tirou nota baixa, quero me atirar de cima de um pé de coentro. Rompeu o namoro de 2 semanas, a vida não tem mais sentido. Qualquer coisa os nossos jovens pensam em desertar da vida. Quando nós fazemos uma reflexão, os nossos jovens de hoje nunca tiveram tantas facilidades tecnológicas como nos dias de hoje. Os jovens do mundo atual tiveram e possuem as maiores facilidades de conforto material que a história da civilização pôde proporcionar. E, no entanto, ao verificar tantas facilidades que eles possuem, também nunca encontramos tanta juventude fragilizada emocionalmente como hoje em dia. Claro que não são apenas jovens, adultos, pessoas com a idade mais avançada também se sentem desnorteados, desamparados, fragilizados, sem encontrar um sentido para a vida. Segundo os especialistas, grande parte das pessoas atormentadas emocionalmente nos dias de hoje, um dos fatores é vazio existencial. E o segundo maior fator é a perda do sentido da vida, que é, na verdade, irmão gêmeo do processo primeiro. O vazio existencial nasce da falta de perspectiva do sentido da existência. Por que é que se vive? Apesar de todas essas conquistas do cérebro humano para a nossa vida material, nunca a criatura humana teve tantos conflitos existenciais. Nunca nós nos defrontamos com desafios imensos no nosso universo das emoções. E aí nós paramos para refletir. Eu ouvia um psicólogo cristão e ele fazia uma reflexão muito interessante. É claro que não são apenas os religiosos que estão com enfermidades emocionais, mas chama atenção a quantidade de cristãos que se entregam a um quadro de depressão extrema, que se entregam a um nível de insatisfação com a própria vida. O nível de insatisfação com a própria existência é um dos elementos mais contundentes da sociedade enferma dos dias de agora. A nossa sociedade está doente. E exatamente ele indagava este psicólogo, por que é que 65 a 75% das pessoas com depressão, com doenças da alma, são religiosas. Vocês já pararam para pensar nisso? Se você fizer uma pesquisa nas clínicas de psicologia, de psiquiatria, se fizer uma anamnese dos pacientes, 65 a 75% deles têm uma religião. Então, por que é que a religião fracassou? E mais particularmente, a grande maioria desses religiosos, sem dúvida alguma, são cristãos. Aí eu pergunto a vocês que estão aqui neste ambiente, aonde está o grande problema da cristandade estar doente? Está em Jesus ou está na forma como nós absorvemos os ensinamentos do Evangelho? O que é que vocês acham? A primeira ou a segunda opção? Não é medo de castigo não, né, que vocês estão falando? É a segunda ou é a primeira? Parece que a segunda só acha o pessoal daqui do meu lado direito. O pessoal da esquerda acha que é Jesus o problema. Não? É a segunda também? Muito bem, é a segunda questão. E o que é que nós estamos fazendo para substituir ou modificar esta segunda questão? Porque o problema não está no Cristo. Claro, obviamente, muito menos nos seus ensinamentos. O problema está num quadro de distorção que nós produzimos ao longo dos séculos, no que diz respeito ao porquê é que Jesus veio à Terra, qual foi a sua proposta existencial. Essa é uma indagação que a gente precisa fazer. Nós ainda estamos com paradigmas antigos da experiência da espiritualidade. Ainda temos a concepção que cabe a Deus realizar a nossa felicidade e cabe a Jesus o compromisso de produzir em nós a transformação da nossa vida. Ele
agindo de fora para dentro, e não nós agindo de dentro para fora. Eu estava num congresso espírita lá em Poços de Caldas, em Minas, e aí eu fiz uma pergunta. Tinha 2.000 pessoas no evento. Eu fiz a seguinte pergunta: quem aqui, em estando doente, gostaria de ser curado? Aliás, eu até faço essa mesma pergunta aqui a vocês. Quem de vocês aqui presentes, no Leopoldo Machado, estando doente, gostariam de ser curados? Levante a mão. A resposta foi exatamente essa. Perfeito. Vejam como vocês escolheram errado e já estão dando o feedback para mim da minha palestra. Por que é que os cristãos estão tão doentes? Vocês estão confirmando o que eu acabei de dizer sobre a nossa visão do Cristo. Ora, gente, todo mundo quer ser curado. Ser curado é uma ação de fora para dentro. Quando a gente ouve falar que tem um médico, olha, tem um médico, eu fui para um gastro. Porque a gente bota logo o diminutivo em tudo, né? Não é gastroenterologista, não, um gastro. Eu fui para um gastro que quase todo mundo tem, no mínimo uma pequena erosão do esôfago ou do estômago, né? Quase todos nós temos gastrite. Ai, eu fui para um gastro, o cabo é muito bom. Ai, me dá o endereço, a gente nem está precisando. Mas já pede o telefone e o endereço. Então a gente quer ser curado por este médico fantástico. E a pessoa ainda reforça dizendo, os remédios que ele passa é tiro e queda. Alguém aqui já viu algo parecido a isso? O remédio é tiro e queda. Olha, ele passa cada medicamento que acerta na veia. Então, o nosso posicionamento mental é aquele que nós estamos esperando: um bruxo, um feiticeiro, um xamã, um sacerdote, um médium, um médico, um padre, um pastor, que acerte na veia do nosso descalabro íntimo. E é esse ser de fora que vai me curar. Ser curado, portanto, é atitude de acomodação existencial. Alguém vem de fora para tentar consertar o que é um desconcerto, um desgoverno de dentro. Quando, na verdade, ao invés de querermos ser curado, nós deveríamos querer se curar. Se curar é a posição adequada. A pessoa que deseja se curar é um movimento de dentro para fora, de tomada de consciência. Por que é que eu estou doente? Por que é que tem gente que todo dia tem uma dor? Com exceção de vocês aqui de Campina Grande. Na humanidade lá fora, tem gente que todo dia dói um lugar. E se você encontrar com ela 5 vezes no mesmo dia, ela se queixa de alguma coisa. Nem que seja do marido ou da esposa, mas se queixa. Então isso implica dizer que nós não estamos tomando consciência de nós mesmos. Nós estamos vivendo como autômatos, zumbis existenciais. Quem gosta de ver filme de zumbi, sabe o que é que estou me referindo. O que é um zumbi existencial? É aquela pessoa que terceirizou a sua vida. E nós crescemos com esta cultura, este paradigma equivocado, de que algo miraculoso vem de fora para dentro. Uma ação que vem cósmica, desce sobre nós para mudar a nossa vida. E aí nós passamos a não mais ser responsáveis por nós mesmos. É alguém, é algo. Quer ver um exemplo prático? Como a gente terceirizou a nossa vida? Fulano, sem você eu não sei viver. Não é verdade? Se você me deixar, a minha vida perdeu sentido. Ou seja, eu coloquei minha existência nas mãos de uma outra pessoa. É uma outra criatura que tem defeitos, que tem problemas existenciais, que tem seus medos e inseguranças, e eu estou dizendo a ela que é ela a razão da minha vida. Isso é terceirizar. Vamos trazer para os religiosos, particularmente para os espíritas. Quando a gente diz assim, ai,
Olha, eu tenho fé. Todo dia eu peço a doutor Bezerra de Menezes. Já terceirizamos. Olha, eu ainda tenho fé nele, que o meu marido vai mudar. Coitado do doutor Bezerra de Menezes. Tem que mudar uma outra pessoa quando a estrutura psicológica da transformação não funciona por esse prisma. Nem Jesus muda ninguém. Eu sei que isso parece uma heresia para os cânones tradicionais das religiões, mas a concepção espírita, se fosse assim, não teria passado mais de 2000 anos e os cristãos continuam sem ser cristianizados. Repito, com exceção dos frequentadores do Leopoldo. O resto, nós somos cristãos da atitude externa, mas não internalizamos o processo da proposta do Cristo. E este homem extraordinário, este homem transformador de paradigma, veio propor exatamente aquilo que a nossa cultura ainda hoje faz predominar. Ele trouxe exatamente o antípoda, ou seja, o lado oposto daquilo que a gente vivencia. A proposta dele é um olhar para dentro, introspectivo. A proposta nossa é um olhar para fora. Nós queremos o olhar para fora. É por isso que nós, entre aspas, conhecemos tão bem os outros e tão pouco de nós. Olha com que facilidade a gente diz assim: fulana, eu conheço aquela peça. A gente diz assim às vezes, exatamente porque a gente se habituou a este olhar para fora. Mas se você perguntar quem é você, a maioria não sabe dizer. Vai dizer o nome, vai dizer onde mora, vai dizer de quem é filho. E a pergunta não diz respeito a isto. A pergunta diz respeito se eu conheço a minha natureza, se eu sei quem eu sou. E aí isto faz com que este zumbi psíquico, este zumbi espiritual, este zumbi moral, que somos nós ainda na experiência atual, não tenha despertado para a grande finalidade da vida que há 2000 anos Jesus abriu essas comportas para a civilização humana. Jesus antecedeu e preparou o caminho para o Espiritismo 1848 anos atrás. Porque foi o período em que os fenômenos de Hallsville começaram a acontecer, inaugurando o Espiritismo. Portanto, ele abriu os canais para que a gente começasse a entender definitivamente que há uma realidade sutil, transcendente, mas tão real e profundo quanto aquilo que nos cerca. Ele veio convidar para que a gente abrisse os olhos para a nossa realidade interior. Joana de Ângeles, espírito, lança a obra O Despertar da Consciência, o acordar do espírito, o abrir dos olhos da individualidade. Nós abrimos os olhos? Ou será que, semelhantes a sonâmbulos, nós continuamos a viver procurando as miragens que um sono ou um sonho proporciona? É como alguém que está sonhando com o paraíso, sem perceber que está adormecido. A gente permanece procurando encontrar a resposta para as nossas necessidades na realidade extrínseca, quando a resposta para as nossas necessidades está aqui dentro. Em Mateus, que foi nos proposto a palestra hoje aqui, em Mateus tem colocado assim: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Este brado exarado que está posto no Evangelho de Mateus deve repercutir na nossa reflexão atual. Porque se Jesus aparecesse aqui, talvez nós estivéssemos pedindo a Ele: tem compaixão de nós ainda. E por que compaixão de nós ainda? Será que a gente tem carência de compaixão? O que é uma pessoa compassiva? Você sabe definir o que é uma pessoa que tem compaixão? Aliás, o budismo, o Dalai Lama, ele divulga muito, ele prega bastante a compaixão, como sendo um grande roteiro para a felicidade e a integridade da criatura. O que é uma pessoa com compaixão? Quem gostaria de definir neste momento o que é uma pessoa com compaixão? A gente ouve muito falar isso. Compaixão. O que é compaixão? Veja só, até as virtudes a gente tem dificuldade de defini-la. Olha como a gente tem dificuldade para viver, porque para definir a gente não consegue. O que é compaixão?
É o que sente o sofrimento do outro e vivencia de alguma forma tal sofrimento. O que é que vocês acham? Não é porque foi Zanelli que disse não, viu? O que é que vocês acham dessa colocação? Bom, é bem parecido conosco, né? Como a gente sente o sofrimento do outro. Vamos ver uma coisa. Para alguém ser compassivo, ele tem que ter alteridade, que é a capacidade de vivenciar respeitando a diversidade das outras pessoas. E mais do que isso, além da alteridade, a criatura precisa ter uma coisa, como é aquele nomezinho? Vocês devem lembrar da pessoa que se coloca no lugar do outro, como é o nome? Hã? Muito bem, olha aí como você já sabe o nome. Empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. A compaixão começa no fenômeno empático. Para que eu possa me sensibilizar com a tua dor, eu preciso entender o que é esta dor que você sente. Agora vamos ver. A maioria das pessoas na Terra sofre de egoísmo ou de altruísmo? O que é que vocês acham? O lado direito, meu lado direito aqui. A maioria na Terra é egoísta ou altruísta? Egoísta. Agora o meu lado esquerdo. O que é egoísmo? Oi? A nossa amiga, que é professora da universidade, acabou de definir muito bem que o egoísmo é a centralização nas suas próprias necessidades. Ora, o ego, à medida que Deus nos criou, que a gente foi desenvolvendo, ele era fundamental, era importante a gente ter a percepção do ego. Ego é o que dá a percepção da gente mesmo. O egoísmo é a hipertrofia dessa percepção. É quando isso cresce de tal forma dentro de nós que faz com que a gente ache o seguinte: todo mundo existe para me fazer feliz. Todo mundo tem o dever de não me contrariar. A pessoa que se sente contrariada pela atitude, pela palavra do outro, é alguém que cultiva um fenômeno chamado, eu vou dizer o nome, se vocês sorrirem já ouviram falar nisso. Ok? Milindre. Valha-me Deus, alguém disse aí. Milindre é o filho dileto do orgulho. Um espírito amigo nos dizia: se você quer saber o tamanho do seu orgulho, veja a sua propensão para o melindre. Melindre é a pessoa que se fere por qualquer bobagem. Quanto mais a pessoa é melindrosa, é porque seu nível de orgulho é lá em cima. Ok? Ora, se eu tenho um nível de orgulho lá em cima, significando orgulho a resposta para o meu egocentrismo, para a minha posição como sendo o principal da vida, sou eu. Vocês existem para atender e não me desagradar. Como é que eu vou ter a empatia? Como é que eu vou conseguir ter compaixão pela dor do outro, se eu apenas me preocupo com a dor que eu possa, porventura, estar sentindo? Quanto mais o ego é cultivado em mim, mais eu fecho as minhas possibilidades, inclusive energética, psíquica, espiritual, para a vida. Porque o movimento do ego é para dentro, ao contrário do altruísmo. O altruísmo é a preocupação com a coletividade. Quanto mais eu me sensibilizo pela dor do outro, mais eu saio de mim. E eu me percebo fazendo parte de um corpo coletivo. Eu não sou único. Então o Cristo aparece e diz: faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse a você. Vocês percebem a nuance, a delicadeza dessa frase do Cristo? Ele não disse: faça ao outro o que o outro faz a você. Porque se o outro lhe agredir, você vai agredir também. Mas quando ele diz: faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse com você, Jesus está dizendo: haja primeiro, desencadeie uma ação,
Porque todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É a energia primária da vida. É o hausto de Deus. O fluido cósmico universal, na definição do Livro dos Espíritos, é a matéria elementar primitiva. E numa linguagem, um pouco tempo depois, na expressão do Espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, o fluido cósmico universal é a mente de Deus se expandindo e criando. Logo, fluido cósmico universal é uma força energético-fluídica altamente curadora, altamente potente, e nós nos movimentamos nesta energia porque nós temos uma imensa identificação com esta energia. Por que é que nós temos a identificação com esta energia? Porque nós viemos da mesma fonte desta energia. Qual é a nossa fonte? Hã? Ai, meu Deus, que complexo de inferioridade e de culpa. Deus. Ele é o nosso Criador. Por isto que nós temos profunda sintonia e identificação com esta força curadora. O fluido cósmico universal, gente, é uma energia neutra que deve ser mobilizada pela intencionalidade. É claro que, vindo de Deus, essa energia é para produzir o bem. E nós podemos utilizar essa energia para o bem, a partir do nosso próprio bem, atingindo o bem do outro. É uma força viva, só que nós não acreditamos nisso. O nosso pensamento move este fluido cósmico universal. E segundo o livro A Gênese, de Allan Kardec, os espíritos movimentam o fluido. Claro, não como um químico que pega a pipeta e sai misturando as coisas, mas através de quê? O pensamento. É por isso que quem aplica paz está aplicando o fluido universal sobre as pessoas. É por isso que aquele que crê move com mais vigor este fluido. E é por isso que aquele que sabe se portar harmonicamente na vida está consciente que está se movimentando em Deus. Paulo de Tarso, estamos mergulhados em Deus. Coube ao Espiritismo nos explicar como é que isso acontece. Como é que a gente está mergulhado em Deus? Eu só imagino um peixe num aquário. E é verdade. A água do aquário é o fluido cósmico universal. Que é o quê? A mente de Deus. Vou usar uma analogia, viu, gente? O que eu vou usar agora é uma comparação. Não tomem ao pé da letra. Por favor. Para ninguém sair por aí dizendo isso. Tá? Fred disse que era isso. Não, vou fazer uma analogia. Da mesma maneira como nós temos a nossa aura. Todo mundo tem aura aqui? Desarrumada, mas tem, né? A aura é o quê? O que é a aura? São os fluidos que nós exalamos. Fluidos esses que têm a característica dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, palavras e atitudes. Da mesma maneira, podemos dizer que o fluido cósmico universal, numa analogia, seria a aura de Deus. Se é a aura de Deus e Deus é o infinito bem e a perfeição infinita, esta aura, ela é boa ou ruim? Essencialmente, fantástica. Ela possui todos os dons divinos. A compaixão é um elemento importante para entender que quando gritou-se, filho de Davi, tem compaixão de nós, é porque a dor da criatura humana é uma dor que se perde em várias direções. E isto foi dito há mais de 2000 anos atrás. Solte este homem que gritou, filho de Davi, compadece-te da nossa miséria, da nossa ignorância, do nosso sofrimento. Pega este homem, faça-o viajar no túnel do tempo e solte-o em Nova York, ou em São Paulo, Recife ou Campina Grande. Vocês acham que ele vai repetir, Senhor, tem compaixão de nós, ou não?
E vai sair com mais força ainda. Porque ao verificar como a gente se relaciona com a vida e com as pessoas de uma forma tão pobre, de uma forma tão sofrida e de uma forma tão enferma, nós então precisamos dessa imensa compaixão para todos nós. Porque nós nos relacionamos de uma maneira até doentia. Até com a religião a gente se relaciona doentio. A gente tem medo de Deus. Nós temos medo de Deus. Olha que coisa triste. Ter medo de Deus. Os espíritas talvez um pouquinho menos. Mas só perguntar assim: qual é o maior medo que o espírita tem quando desencarnar? Ir para onde? Olha, tá vendo? Não disse nada, vocês que disseram. Umbral. Ou seja, ao invés de a gente estar no fenômeno de introspecção para tomar consciência do céu que há em nós, na linguagem da psicologia de Joana de Ângeles, o self. Na linguagem de Allan Kardec, céu e o inferno é um estado de consciência. Então, ao invés de a gente buscar este paraíso interno que compõe a nossa natureza, nós estamos com medo da punição divina por um fenômeno de autocompulsão, por um fenômeno de autojulgamento e por um fenômeno que achamos que Deus nos vê como a gente se vê. E que Deus possuiria as mesmas deficiências que nós possuímos da nossa experiência comum. Então nós precisamos acordar, despertar a nossa visão para compreender por que é que nós temos hoje, ainda agora, necessidade da compaixão de Jesus. Porque Ele nos entregou a chave da maneira da gente viver feliz. E a gente não consegue viver feliz porque a gente não compreendeu essa chave. E a gente muito menos colocou-a exatamente na fechadura da porta da nossa existência. Ainda não conseguimos. Será que a gente já sabe que a nossa mente nos adoece? A gente já ouviu falar. Mas quantas vezes a gente tem a certeza disso? Quantas vezes durante o dia nós nos deixamos levar por uma série de pensamentos oscilantes, desajustados, desequilibrados, agressivos? Quantas vezes nós nos entregamos à tristeza excessiva? E a tristeza é um tóxico, é um veneno que vai acabando as nossas possibilidades. A gente precisa definitivamente olhar com outro olhar a presença do Cristo em nossa vida e do corpo de ensinamento que Ele trouxe para a humanidade e rever o nosso ponto de vista sobre nós mesmos. Quem somos nós? Pararmos de nos ver de uma forma inferior. Agora, não adianta eu querer ver-me de uma forma superior, ou melhor, se eu não modificar os padrões e os paradigmas equivocados da minha vida atual. Se eu não estabelecer que viver é diferente daquilo que eu penso que é. Uma vez um senhor, amigo nosso, completou 85 anos de idade. E conversando com ele, ele disse assim: ah, meu filho, eu posso morrer hoje que eu morro feliz. Eu aproveitei a minha vida. Posso dizer: ah, você aproveitou? Que bom. Como é que foi a sua vida? Aí eu perguntei a ele. Ele disse: ah, meu filho, olha, dancei muito. Namorei demais. Aprontei, que foi uma beleza. E ele saiu relacionando um monte de coisas que para os padrões e a visão dele, aquilo era viver a vida. Se você passasse na peneira os 85 anos dele, ele só tinha vivido 5. O resto foi desperdício. Porque a associação, o olhar dele de viver era gozar no que fosse possível tudo aquilo que os aspectos materiais da vida poderiam proporcionar. Sem qualquer preocupação de natureza espiritual, que é a nossa natureza real. Sem qualquer perspectiva, eu estou falando de um senhor espírita. Esse é um detalhe importante. E espírita há um bom tempo. E ele dizendo: ah, se Papai do Céu me levar agora, eu vou feliz. Só que a relação do que ele me disse não estava de acordo com aquilo que a gente poderia pensar. Bom, feliz sobre que prisma? Não é?
Então a gente verifica como é difícil para a gente romper essas bases, essas tessituras que nos prendem à percepção equivocada de nós mesmos. Jesus apareceu nos horizontes da humanidade para fazer uma proposta tão diferenciada, uma proposta tão renovadora e revolucionária para a nossa vida, e a gente não estabeleceu novos parâmetros para a nossa existência. A gente reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, foi, voltou, passou pela sepultura, passou pelo túmulo, passou pelo cemitério, retornou, passou por vários velórios, o próprio velório, desencarnou, reencarnou, e a gente permanece quase em um parâmetro mais ou menos fixo da nossa experiência evolutiva. Porque resolvemos ainda não acordar a própria realidade interior. Olha o que o Cristo diz o seguinte: tudo que eu fiz e faço, vós podeis fazer e muito mais ainda. Ele está dizendo que a nossa irmã que está aqui, você pode curar um cego. A senhora pode fazer um paralítico andar. Ela sorriu, é interessante. Ela botou a mão assim com quem diz: não acredito. Eu sei que não acredita mesmo. Você, minha querida, pode multiplicar pães e peixes. A dupla dinâmica aí, atrás dela, as duas jovens, você pode curar um leproso. E você pode afastar uma entidade perturbadora de alguém só com a sua irradiação. Agora o problema é você perguntar a cada um se acredita que pode. Quando você leva em consideração que Jesus não mente, a não ser que vocês achem que mente. A turma do meu lado direito aqui, Jesus mentia? Não. Vou repetir porque a resposta foi tão fraca que eu agora fiquei na dúvida. Vocês acham que Jesus mentia? Não. A turma do meu lado esquerdo, Jesus nunca mentiu para essa turma. Eu pergunto, Jesus continua mentindo agora? Não. Se ele disse que a gente pode fazer o mesmo que ele não mente. Ele não mente. Significa dizer que a gente pode. E para não deixar o meu amigo aqui que está dirigindo escapar, você pode fazer um surdo ouvir. Nós podemos, só que não conhecemos a nossa natureza, não investigamos o poder que está dentro de nós, a capacidade do reino de Deus que está dentro da gente. E por isso mesmo, ao invés de vivermos como sendo herdeiros desta plenitude, nós vivemos como mendigos da experiência da vida. Ao invés de vivermos como criaturas ricas de valores espirituais, permanecemos vivendo como criaturas completamente desfalcadas de potencialidades. Resultado, os cristãos normalmente se acham obsidiados, perturbados, infelizes, incapazes, impotentes, sem poder de superação, sem poder vencer a si próprio. Quando diz assim no centro, numa consulta, num atendimento fraterno, olha, tente não guardar tanta mágoa. Eu não consigo não. Já vai dizendo assim, eu não consigo. Isso é negócio para Jesus. Alguém aqui já viu aquela frase quando diz assim, só Jesus na causa? É a nossa preguiça moral que faz com que a gente terceirize para Jesus um potencial construtivo que está aqui. Não é Jesus na causa. Eu posso superar as minhas limitações. Não o fiz ainda, porque não envidei os esforços necessários nesta direção. Ah, mas eu peço tanto. Quando diz assim, ore. Ah, mas eu já peço tanto. O problema não é de pedir. Porque pedir todo mundo pede. Tem gente que pede tudo. Pede tudo. Tem gente que transforma Jesus em agente imobiliário. Eu já pedi tanto a Jesus que ele me dê um jeito para que eu consiga comprar meu apartamento. Transforma Jesus num farmacêutico. Olha, eu quero, Jesus, eu tenho certeza que vai dar um jeito dessa minha ferida ficar boa. Devia um remédio. Transformamos Jesus num casamenteiro. Olha, o Senhor vai dar um jeito que minha filha vai conseguir, ou meu filho vai conseguir um casamento maravilhoso.
Veja quantas coisas nós utilizamos para o Cristo, quando não é a proposta do Cristo esse tipo de elemento de situação. Ele veio trazer para a gente todos os recursos para que a gente nós nos tornemos criaturas maduras, conscientes, íntegras, capazes de realizar coisas transformadoras na própria vida. A gente pode a cada dia da nossa vida reescrever a nossa história. Se a nossa vida está problemática, está insípida, está incolor, está sem vibração, se a nossa existência está sem ela, sem magnetismo, eu posso modificar essa realidade. Eu posso, se eu decidir por mim mesmo, a partir de hoje, eu vou reescrever as páginas da minha vida. A partir de agora, eu quero construir um ser humano mais feliz, maduro, emocionalmente falando. E a gente pode fazer isso. Uma pessoa que acorde todos os dias, olhe para a sua casa, as pessoas que convivem com você e diz assim: essas pessoas são importantes para a minha trajetória. Está chegando o final de ano. Final de ano é uma época que muita gente fica melancólico. Eu não sei se alguém aqui fica, mas muita gente fica triste no final de ano. E se ouvir aquela música de uma cantora muito famosa, que todo ano nós ouvimos, então é Natal. E o que você fez? Aí pronto, quando chega essa pergunta, as pessoas caem no choro. Mas por que é que vai chegando o final de ano, muita gente fica melancólico? É uma coisa que é atávico, está no nosso psiquismo, porque nós trazemos, mesmo inconscientemente, o objetivo da reencarnação. Por que é que nós reencarnamos? E passado 365 dias, porque o ano tem 365 dias, passado, quando a gente sente que está chegando ao final, duas coisas assomam no nosso inconsciente. Primeiro, será que eu aproveitei bem? Basta ver com muita gente diz assim: olha, esse ano, Deus queira que acabe, porque eu perdi o emprego, porque eu tive um dissabor, eu tinha um negócio, perdi foi dinheiro. Olha o padrão de observação do valor de um ano. Ou então diz assim: olha, esse ano 2019 foi maravilhoso para mim. O teu negócio, estou vendendo bem. Consegui comprar meu apartamento. Que são questões que não é contra a lei de Deus. Mas será que este é um objetivo de uma avaliação positiva do que foi o nosso ano? Aí vem o segundo fator cultural do final de ano. Todo mundo aguarda o novo ano na expectativa de ser um ano melhor. Embora a gente nunca defina o que é um ano melhor. Uns rompem ano vestido de branco. Por que o branco? Por que vestir de branco? Quem sabe dizer? Porque o branco, para que o próximo ano seja de paz. Faça uma pesquisa em quem já vem rompendo o ano há 40 anos de branco. Se o ano que começou, se ela teve paz. Teve não. Mas tem a turma que rompe ano de amarelo. Para quê? Dinheiro. E quase todos eles que há mais de 50 anos rompem de amarelo, continua cheio de dívida e pobre. Primeiro, é um baque na superstição. Para a gente acordar contra a superstição. Segundo, para avaliar que cor de roupa não garante um ano melhor para ninguém. Pode romper ano de preto, que seu ano futuro pode ser maravilhoso, dependendo da direção que você dá ao seu pensamento. Não é a cor da roupa. Aliás, quando cheguei aqui, nosso amigo lembrou a história, né? Porque eu gosto, às vezes vou fazer palestra de preto. Eu fiz em Recife uma palestra uma vez, eu estava todo de preto, mas todo de preto mesmo, parecia o Zorro. Fiz uma palestra sobre a lei do amor, uma instituição lá em Recife, e quando eu terminei, a presidente, uma pessoa maravilhosa, me deu um abraço, ela estava emocionada, a palestra saiu linda. E aí ela fez assim: Frederico, parabéns pela palestra, que coisa linda, sei o quê, mas não faça mais isso não. Aí eu tomei um choque. Como eu tenho muito respeito e carinho por ela, eu disse: será que eu disse alguma coisa que não devia? Eu falei alguma coisa contra o espiritismo, o evangelho? Não, foi maravilhoso.
Mas não venha mais fazer palestra de preto não, porque isso atrapalha a intuição. Aí quando ela disse isso, Jesus se afastou de mim e Moisés encostou. Aí eu tive que perguntar a ela, minha amiga, se você me mostrar em qualquer livro sério do Espiritismo, ou em qualquer obra de Jesus, que estar de branco ou de preto estabelece nossa sintonia com os bons espíritos, eu dou minha mão palmatória. A senhora acabou de dizer que eu fiz uma palestra linda. Não me atrapalhou nada a inspiração estar de preto. Isso são clichês estabelecidos dentro de nós. Porque a gente é tão acostumado com as coisas por fora que alimentamos as superstições. Superstição nada mais é do que a tentativa de preencher o nosso vazio com aspectos exteriores. Superar a nossa dificuldade de autoconstrução com talismãs. Todas as vezes que eu acho que abrindo a Bíblia na minha sala, Deus vai me proteger, isso é um mecanismo exterior, respeitável, mas é um mecanismo exterior. Não é a Bíblia aberta na minha sala que vai dizer que a minha família está equilibrada, vai ser harmoniosa. E sim, os atos, amorosos ou não, dos moradores daquele lar. Eu estou muito... Tudo está dando errado, vou tomar um banho de sal grosso. Tome. Pode fazer até bem, dependendo se tem gente que gosta, se sente leve. Mas não é o sal grosso, por mais propriedade que ele tenha de desintoxicar a célula, não é ele que vai alterar o que pode vir para a sua vida. Da mesma forma, é o novo ano que se aproxima. Porque aí a gente não... Olha o hábito. Vocês estão acompanhando o raciocínio do paradigma antigo, superficial? Veja só, aí vai chegar o fim de ano, quem tem dinheiro, claro, pinta a casa, compra móveis novos. Quem não tem, muda os móveis de lugar. O sofá que era perto da porta, bota debaixo da janela, muda a cortina, passa uma mãozinho de cal. Porque quer começar o ano novo com casa nova. No entanto, é fundamental começar o novo ano com mentalidade nova. Com maneira de se relacionar com a vida diferente. Estabelecendo uma nova forma de conviver com aquelas pessoas problemáticas na nossa vida e que nós chamamos de malas sem alça. São essas mesmas criaturas que também, por sua vez, dizem que nós somos a cruz da existência delas. Porque quem diz que o outro é a mala sem alça, se esquece que o outro está achando que a gente é a cruz. Estabelecer uma forma, um olhar diferente sobre nós e para os outros. Para isto, só o faremos quando a gente der profundidade à nossa existência. A gente dar o mergulho interno e fazer com que a nossa vida interior seja rica e não apenas uma riqueza externa para esconder a pobreza do nosso mundo interno. Podemos começar a felicidade sentindo a compaixão dos céus e a compaixão do Cristo, motivando-nos para sermos também compassivos com as pessoas. Quem é compassivo não julga e não condena. Quem é compassivo se preocupa muito mais em aliviar a dor do outro do que viver procurando quem alivia as suas. E se a gente pudesse sintetizar tudo isso que eu falei, desde as 4h10, nós podemos dizer que o grande objetivo do Cristo, e a gente ainda não entendeu, é fazer com que a gente deixe de ser paciente para sermos enfermeiros. Que a gente deixe de ser assistido para ser assistente. Não quer dizer que a gente passando a ser enfermeiro, nós não tenhamos necessidades humanas. Temos. Não quer dizer que a gente não tenha aquele momento de tristeza que é tão importante ter um amigo. É importante. Não quer dizer que para servir ao Cristo, a gente não possa, em algum momento, conversar com alguém e desabafar um pouco o nosso coração. Não, podemos fazer isso. Mas quer dizer que quando nós nos movimentamos para atender a necessidade do outro, passamos a compreender o quanto somos ricos de potencialidade e de possibilidade. E quem se sente rico desses valores, não se sente abatido e tão pobre.
Quem sabe que pode fazer felicidades, já começa a ser feliz a partir dali. Porque passamos a entender o sentido da vida. Passamos a compreender com Cristo que a vida não tem um sentido. A vida tem infinitos sentidos e objetivos. Agora, para isso, eu preciso expandir a minha consciência e não retraí-la como habitualmente nós fazemos. É preciso que a gente dê essa guinada, faça essa modificação, estabeleçamos novos padrões. O que é que eu quero para mim? O que é que eu desejo para a minha vida? Já que está chegando o final de ano, e vocês aqui já ouviram, então é Natal, vamos aproveitar e fazer uma retrospectiva, como se nós fôssemos aquele que gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Não no sentido da gente se sentir assim, abatido, dizer assim, pobre de mim. Não, no sentido de dizer assim, na tua compaixão, ilumina o meu raciocínio para que eu compreenda quem é Fred. Para que eu me compreenda o que é que eu sou, quais são as minhas necessidades de mudança. Conforme Santo Agostinho na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ao dizer-nos, fazei como eu fazia quando estava na terra. Ao final de cada dia, eu averiguava e fazia uma avaliação se durante aquele dia que estava acabando, alguém não teria ficado com alguma mágoa de mim, se eu teria feito todo o bem ao meu alcance. E se eu descobrisse um comportamento negativo meu para com alguém, no outro dia eu partia para rever e refazer o que eu tinha feito de errado. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficaz que Deus legou para a humanidade, a fim de que a gente acertasse mais, errasse menos e resistisse ao mal? Resposta: um vosso sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Que pelo jeito foi conversado aqui em algum momento. Conhece-te a ti mesmo. Não é conhece o outro, conhece-te. Olha para ti, vasculha o teu mundo interior, não para detectares que sois uma pessoa infeliz ou que és uma criatura que carrega tantos defeitos, não, mas para identificar a tua natureza divina, para identificar a beleza que repousa no teu coração. É assim, quando eu me descubro com a presença divina, que eu tenho mais forças para vencer a mim mesmo. É detectando Deus em mim que eu vou conseguir dizer assim, não é só Jesus na causa, eu também na causa. Eu posso superar minhas limitações, eu posso vencer a mim mesmo. E na questão 621 do Livro dos Espíritos, a segunda resposta mais curta do Livro dos Espíritos foi quando Allan Kardec perguntou: aonde está inscrita a lei de Deus? Aonde? Na consciência. Como eu gosto de complicar, vocês já notaram o que é consciência. Eu adoro esse sorriso que vem depois da pergunta. O que é que seria consciência? Gente, a física moderna, ela está definindo, nem a ciência tem a definição do que é consciência, mas o caminho que ela está trilhando, sabe qual é? Consciência é a individualidade. Que na linguagem espírita, consciência é o espírito. Nós somos consciência, que é o templo onde a lei de Deus está inscrita. De que maneira a lei de Deus está escrita na consciência? De que forma? Nós somos frutos de que árvore? Divina. Deus. Então, tudo que é divino está na consciência. Naquilo que nós chamamos consciência, que é o ser imortal, que é a nossa individualidade, é o ser perene que nós somos. Todos nós trazemos o certo, a lei, o equilíbrio, a harmonia já determinada na nossa natureza. Conquistar o céu
é identificar-se intensamente com essa consciência. Eu e o Pai somos um. Um dia nós diremos a mesma coisa. Eu e o Cristo somos um. Não sou eu mais que vivo, o Cristo que vive em mim. Quando Paulo de Tarso disse isso, ele quis dizer, a minha consciência se expandiu de tal forma, e eu tomei ciência de toda a realidade, que aquilo que o Cristo me pede, eu sou. Até que um dia, todos nós, além de termos nos tornado um com Cristo, nos tornaremos também um com Deus. Porque um com Cristo seria o mesmo que um com Deus. Com a vontade divina, harmonizado com a sua lei. Eu disse que a resposta, a segunda resposta mais curta do Livro dos Espíritos, na consciência, é onde está escrita a lei de Deus. E qual é a resposta mais curta? 625. Qual o modelo mais perfeito que Deus legou à humanidade seguir como exemplo? Jesus. Então veja que tem todo o sentido o encadeamento lógico. Vocês acompanharam a palestra desde o começo, né? Deu para acompanhar o raciocínio? Então, é com esta percepção que a gente entende. Se eu não estabelecer esse olhar de profundidade, eu não entenderei Jesus ainda, nem a sua mensagem. Permanecerei indo para centro, Igreja Católica, Vale do Amanhecer, Umbanda, Quimbanda, Ubanda, Judaísmo, Budismo e tudo por aí afora. Mas não me encontrarei, porque não é uma questão de localidade, é uma questão, me perdoe a citação, vou usar até uma expressão da física moderna, é uma questão de não localidade. Ou seja, não localidade é o espírito que nós somos, que pertencemos ao universo, ao cosmo da vida, e vamos encontrar, aí sim, quando nós passamos a compreender isto, o centro espírita oficina sagrada da vida, oportunidade de estudar e de trabalhar, pondo em prática esta grande e eloquente mensagem de renovação e de paz. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós, e que a gente possa entregar compaixão àqueles que cruzarem o nosso caminho, neste aluvião de dores e sofrimentos, para através do amadurecimento aprendermos a grandeza da vida, a riqueza do existir. Que Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Muita paz. Obrigado, amigos. Me permita a casa, vai entrar agora o publicitário, para fazer uma pequena divulgação. Onde a gente vai, devido aos trabalhos que nós temos, a gente sempre leva a produção da nossa lavra ou dos espíritos amigos. Até tive a alegria que o nosso amigo fez a leitura preparatória com o livro de Marta, Presença de Jesus. E eu estou trazendo outro livro dela, uma reedição, é o livro assim, best-seller da nossa amiga, o Ajuda-te, né, da Marta, que é um livro, muita gente aqui já conhece, em vários estados do Brasil onde eu vou, muita gente já está usando como preparação do Evangelho no Lar. E para quem não conhece, tive a alegria de psicografar esse livro, só para vocês terem uma ideia das mensagens que você vai encontrar aqui. Ajuda-te perante a dor, sombras, egolatria, apego, autoestima, ira, luta, alegria, misericórdia, calma, em família, sofrer por antecipação, doenças, não julgueis, recomeçar, ganhos e perdas, quando a lágrima cair, como Deus te ouve, conversa, medo, vence a ti mesmo, fugas, o caminho, pensa neles, se erraste, caminhos para a felicidade. E os dois últimos capítulos, como Marta é muito ligada a Francisco de Assis, ela fez uma homenagem ao grande apóstolo da Úmbria. A penúltima mensagem é a Luz de Assis e a última, Oração de São Francisco, em que ela faz uma interpretação desta oração. Então, um livrinho de bolso que dá para você levar, ó, bota no seu bolso, ou nessas bolsas que as mulheres têm, que parece uma arca de Noé. O outro livro também psicografado é este aqui, Filhos de Lázaro. Esse é o mais recente nosso. Filhos de Lázaro. Filhos de Lázaro são espíritos que aqui na Terra passaram, nessa última encarnação, a experiência da hanseníase. Aqui neste livro, 98% dos espíritos que aqui estão viveram em Pernambuco, na colônia
Padre Manuel de Rancenianos, em Paulista, onde eu tive a oportunidade de realizar um trabalho durante mais de 20 anos. E só 3 espíritos não foram daqui. Um de São Paulo, outro que viveu em Goiás, na colônia Santa Marta, e Marta, que na época do Cristo desencarnou com a presença da ranceníase. Então, um livro também muito bonito, tá certo? Cheio de mensagens. Alguém pode dizer assim, mas por que ele não deu alguma coisa das mensagens, né? Então, para cansar mais um pouco vocês, porque é o grande objetivo nosso, vocês têm aqui muitas lições, exemplos vitoriosos, esperando a morte, paralisia que liberta, sempre haverá o sol. Eu achei linda essa mensagem, sempre haverá sol. A ilusão da carne, ver diferente, orvalho da imortalidade, inteligência insondável, gratidão a Kardec e vai por aí afora. São várias mensagens. E o último, eu já trouxe aqui a Campina Grande. Esse aqui, quando eu mostro, sempre tem alguém que diz assim, ai meu Deus, esse eu não quero não. Esse não é psicografado, fui eu mesmo que escrevi. É um pequeno estudo, A Luz da Morte. E quando alguém diz assim, esse eu não quero não, eu digo logo, é bom querer, porque vai morrer de todo jeito. É melhor morrer sabendo do que ignorante. Isso eu garanto. Então, nesse livro, olha só, a gente escreveu assim uma coisa, ele é bem interessante. Olha os capítulos que você vai ter aqui. Como pensar a morte? Tá certo? Não adianta dizer assim, ai, não quero falar de morte não. Gente, a morte é... Estudar a morte é estudar a vida. Ela não existe, é só uma passagem. Morrer, uma experiência solitária, e Lígia flutua sobre o corpo. Um caso muito próximo. Uma só vida, várias existências. Premonição e morte, meu pai. O desenlace do meu pai teve um pequeno caso de premonição e eu conto nesse capítulo. Iva, da morte para a vida. A freira, uma freira católica, que passou por experiência de quase morte lá na minha cidade. Eu era muito amigo dela, e ela cita, eu conto aqui alguma coisa da experiência dela. Invisibilidade e não ausência, é consolador esse capítulo, porque mostramos, a partir do pensamento de Vitor Hugo, que os nossos entes queridos não estão ausentes da nossa vida, estão apenas invisíveis aos nossos olhos. Agora veja esse nono item, fases da morte. É aqui que eu mostro que quem está desencarnando começa a ficar os pés frios. Isso não quer dizer se alguém aqui tiver gripado com o pé frio, está morrendo não. Mas se estiver desencarnando, começa pelos pés. E aí eu faço um estudo mostrando que é uma questão dos centros de força. É interessante. Então é bom porque se começar a acontecer, vocês já sabem. Para encerrar, lidar com a vida, lidar com a morte é o nascimento e a morte e a cultura de paz. Tenho certeza, quem adquirir esse livro vai achar ele interessante, gostoso, já vai estar prontinho para desencarnar daqui a 50 anos. Ok? Está aí fora, exposto à venda. Se alguém depois se interessar e desejar uma dedicatória, terei imenso prazer de colocar. Muito obrigado. Nós já expressamos nosso agradecimento através das palmas, e é uma quebra de paradigma, parece que você tem espírito todo muito sisudo. Ali o pessoal faz cada peça belíssima aqui de música. Aqui no outro centro de espírito, treino e tal, o pessoal tem que ficar sisudo, não pode bater palma não, porque vai inflar o ego. É algo assim, graças a Deus hoje o paradigma foi quebrado, fico muito feliz com isso. Só fiquei preocupado com o zumbi espiritual. Tem 3 categorias de espíritos, né? Bons espíritos, oscuros, bons espíritos. O zumbi espiritual, a gente não vai Eu quero aproveitar, eu sei que você talvez vá anunciar, mas quem puder vir amanhã, acho que de amanhã pela manhã, nós estamos fazendo um seminário aqui. É sobre como é que está escrito aí? Doutrina espírita, reminiscência do cristianismo. Uma harmonização do calpinismo agora. Voltando para os nossos avisos, a gente vai ter cursos, aos sábados, 14h30, estudo da Gênesis, o livro da Gênesis com aula. 14h30 também encontro com as vagas de estudo, 16 horas, evangelização infantil, estado recesso no momento. Quinta-feira, às 20 horas, da evangelioterapia. Quinta-feira, com o Diogo, às 19h30, estudo, domínio da mediunidade. Tratamento espiritual, quinta-feira, dia 26.
A lanchonete e a biblioteca estão funcionando de primeiro andar, não está de abaixo do corpo e alma, o lançamento lá em cima, daqui a pouco. Atendimento fraterno também no sábado às 7 horas. Hoje é 15, amanhã, a partir das 8h30 até as 12h30, nós teremos o nosso seminário, conforme o nosso irmão Fred já anunciou. Vocês viram